A Polícia Federal acabou de afastar uma grande autoridade política do seu cargo. Ele está fora do cargo. E essa notícia chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Chocou o Brasil inteiro. Grande autoridade está fora do cargo a partir de hoje, por determinação da Polícia Federal. Esta é uma bomba que acabou de explodir em Brasília agora, gente, tá? Neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Jornalista esquerdista e um portal de notícias de esquerda acaba de admitir que acabou para o Lula da Silva, gente, tá? Notícia terrível para o Lula, acabou de ser confirmada. E é um próprio jornalista de esquerda que veio dar esta terrível notícia para Lula da Silva e tem a ver com a eleição de 2026, gente, tá? É bomba, bomba, bomba que deixou o Lula completamente desesperado, gente, tá? Outra notícia mega, mega importante, gente, tá? Acabou de sair nova pesquisa e o resultado dessa pesquisa, gente, tá? Entre Flávio Bolsonaro e Lula, essa pesquisa trouxe o pior resultado de todos os tempos para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Nova pesquisa que acabou de ser publicada hoje, agora há poucos minutos, mostra que Lula da Silva, gente, tá? Foi simplesmente atropelado por Flávio Bolsonaro e essa notícia gerou pânico e desespero no PT, na esquerda, no Palácio do Planalto, também agora neste exato momento. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, gente, tá? O PGR Paulo Gonet, quem diria que um dia eu estaria trazendo uma notícia como essa aqui para vocês? O PGR Paulo Gonet acabou de declarar guerra contra um ministro do STF. Sim, gente, tá? É simplesmente inacreditável, mas isso acabou de acontecer. Algo aconteceu e é claro que eu vou trazer o motivo para vocês, mas o Paulo Gonet acabou de declarar guerra contra um ministro do STF. Qual é esse ministro e o motivo? O motivo é que vocês vão ficar consternados, gente, tá? Gente, e a Malu Gaspar? Malu Gaspar, do jornal O Globo, agora foi para cima do Lula, tá? Ela mudou o alvo aqueles dias de hoje, pelo menos no período da manhã, né? Ela que vem atacando Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, né? De forma vultuosa. Dessa vez ela mudou um pouquinho o foco. A Malu Gaspar acabou de ir para cima, acabou de fazer uma postagem. Na verdade, ela fez uma denúncia gravíssima contra Luiz Inácio Lula da Silva. E o clima é de desespero, porque está no jornal O Globo, onde a militância, onde os esquerdistas assistem e ouvem muito. Então, isso é o motivo de desespero para o Lula. E o Lula, gente, tão desesperado que pediu socorro para o Davi Alcolumbre. Vocês acreditam numa coisa dessa? Sim, gente, tá? E é sobre o Lulinha, tá? Lulinha, que acabou de ter a quebra do sigilo fiscal e bancário derrubado pelo Congresso Nacional, pela CPMI, né, do INSS. Lula da Silva chora desesperado e foi pedir socorro para o Davi Alcolumbre. E eu tenho já a resposta para vocês do Davi Alcolumbre. E foi a pior possível para Lula da Silva. Claro que eu vou trazer essa notícia, que eu sei que vocês vão gostar. E muito, gente, tá? Gente, tudo isso e muito mais eu vou trazer aqui a partir de agora, nesse vídeo feito, preparado, gravado com muito amor e carinho. Só não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E aí, gente, estão preparados, né? Se tiver de pé, é como eu sempre falo aqui pra vocês, se tiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável e assistam de camarote tudo que eu preparei para trazer a partir de agora nesse boletim para vocês. O próprio Caio Junqueira, da CNN, acaba de admitir o tamanho do estrago para o governo Lula. Caio Junqueira, ó. O estrago é gigantesco, sem contar que a PF, desde janeiro, já tem autorização à quebra de sigilo do Lulinha. E nessa onda ainda temos a delação que comprova tais ilicitudes. Ou seja, o próprio Caio Junqueira, jornalista da CNN, admitindo que tudo isso que está acontecendo contra o Lulinha atinge em cheio um estrago para Luiz Inácio Lula da Silva agora em ano eleitoral. Vejam só. William, acho que tem uma questão macro que é expectativa de poder, né? O empate na pesquisa de ontem joga o centro político, a oposição política,
tornando e enxergando o Flávio Bolsonaro com expectativa de poder, igual ao do Lula. Isso ajuda a fraturar a base aliada na defesa do filho do presidente. O estrago do Lulinha, independentemente do que aconteça, se chamar o VAR, não chamar o VAR, já está feito, porque a oposição parece que começa a encontrar um caminho de ter e utilizar como marca dessa eleição, toda eleição tem uma marca, o que parece que se avizinha para essa eleição é corrupção. Com o caso Master, né, com toda a ligação do Palácio do Planalto com o caso Master, Guido Mantega, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, esse entroncamento todo de Supremo com o governo Lula 3, e também fraude do INSS, e aí é o filho do presidente. Porque com toda a confusão você pode inverter a pergunta, fala, poxa, por que a base aliada quer blindar o Lulinha? Você consegue inverter a pergunta e isso fica no ar. E, especificamente, o tamanho possível do estrago, o que tem contra o Lulinha é um delator que acionou a CPI e a Polícia Federal, um ex-funcionário, portanto, do tal do careca do INSS, que está preso, o filho está preso também, denunciando que o careca do INSS pagava uma mesada, R$300 mil, para o Lulinha, para traficar influência na área de saúde do governo federal, especificamente Anvisa e Ministério da Saúde. Essa é a história. Que os advogados do Lulinha negam veementemente, apontam falta de credibilidade nesse delator, mas a história está aí, pairando no ar. Agora, o grande fato do dia, mais do que essa briga, é o André Mendonça ter entendido que os argumentos da Polícia Federal para a quebra de sigilo do filho do presidente da República estavam dados. Então, esse é o principal. O Supremo Tribunal Federal quebrou o sigilo do filho do presidente. Então, já em janeiro, né? Em janeiro. Né? Muito antes do que aconteceu hoje. Muito antes do que aconteceu hoje, baseado no pedido da Polícia Federal. Então, essa é a história. E aí tem conexões, eu falo com esse delator. Hoje eu falei com ele. Em janeiro eu fiquei uma hora conversando com ele. Ele pede para não falar o nome, sempre, mas está aí. Quem quiser googar, mas eu vou manter meu compromisso com ele. Ele coloca que o careca pagava mesada, R$300 mil, para ter um acesso ali nessa área de influência. Agora, as defesas, os advogados dizem que isso não ocorria, que esse cara não tem credibilidade, por aí vai. Mas a história é essa, e esse é o possível tamanho do estrago. E nas mensagens, na quebra de sigilo do careca, do INSS, tem ele fazendo uma menção ao pagamento ao, abre aspas, filho do rapaz. E aí, a CPI e muita gente dos investigadores também acreditam veementemente que o filho do rapaz é o Lula, e o filho do rapaz, portanto, seria o Lulinha. Gente, tá? É a Polícia Federal que partiu pra cima, né, do filho do Lulinha, do filho do Lula, o Lulinha, e pediu, gente, tá? A própria Polícia Federal foi quem pediu ao ministro André Mendonça, no âmbito, tá, gente, do inquérito do INSS, para quebrar o sigilo fiscal e bancário e telemático do Lulinha. Então, a própria Polícia Federal, não foi nem a oposição. A esquerda fica esperneando, mas ela esquece de ver que foi a própria Polícia Federal. Né? O que a CPMI do INSS acabou de fazer ontem foi o quê? Só colocar o último prego no caixão do filho do Lula, basicamente. Então, ele já vinha sendo investigado pela Polícia Federal por ordem do STF, por ordem do ministro André Mendonça, né? A pedido, tá? Diga-se de passagem, a pedido da própria Polícia Federal. Ou seja, gente, tá? Um estrago gigantesco para o Lula em pleno ano eleitoral. Tudo que o Lula não precisava era esse escândalo envolvendo o seu filho, filho de peixe, peixinho né? Além do Lula envolvido em escândalo de corrupção durante basicamente todos os seus mandatos, agora o filho dele envolvido nesse que é um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. E a situação tá tão ruim para o Lula que até a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo e da Band News também soltou uma bomba contra o Lula da Silva. Segundo a Mônica Bergamo, o Planalto, ou seja, o governo Lula entrou em alerta. A popularidade do Lula caiu, despencou quando a corrupção domina o noticiário. Ou seja, quando a corrupção domina o noticiário, Lula cai drasticamente nas pesquisas. Por que será, né, gente? Tá? Falou em corrupção, vocês se lembram de que nome? De quem? E o Lula tá pagando a conta com juros e correções. Veja a bomba que a Mônica Bergamo acabou de explodir, que atingiu em cheio o Lula da Silva. E a popularidade do Lula, a aprovação do governo Lula passou de novo a cair. A gente está vendo o que está acontecendo aí, né, Megali? É Polícia Federal para todo lado, é CPI quebrando sigilo de ministro do Supremo, CPI quebrando sigilo de filho do presidente, CPI convocando o Banco Master e quebrando sigilo do Banco Master. Os especialistas em pesquisas dizem, Megali, que quando o noticiário sobre a corrupção a corrupção toma conta do noticiário, melhor dizendo, o governo que estiver, o governo de plantão,
sofre, mesmo que não esteja diretamente envolvido, estando ou não diretamente envolvido. Então, esse é o cenário hoje. A popularidade do Lula passou a cair. Pesquisas recentes, inclusive internas do governo, mostram que o Flávio Bolsonaro já alcançou ele nas pesquisas de segundo turno, né? Em algumas sondagens, hoje mesmo, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou os seus números, né? O filho do Bolsonaro chegou a ultrapassar numericamente o presidente. Ele tem 44,4% no segundo turno contra 43,8% do Lula. É um empate técnico, a margem de erro é de 2 pontos para cima ou para baixo, então é um empate, mas esse simbolismo de ter um númerozinho ali acima é muito impactante, né, Megali? Então, nesse contexto, até mesmo os aliados do Haddad acreditam que o ministro, por mais que resista, não vai poder recusar a missão de ser candidato em São Paulo diante de apelos e argumentos do PT e de Lula, que consideram que a candidatura dele é crucial, é a mais forte para ser lançada aqui em São Paulo, fazer frente, né, ao bolsonarismo e para que o Lula tenha um desempenho razoável em São Paulo. Se ele não tiver um desempenho pífio em São Paulo, já era, né, Megali? Dizem que em Minas, né? Mas aí também tem um pouco de superstição, né? Quem ganha em Minas ganha no Brasil, sim. Eu sei que matematicamente isso tem se comprovado historicamente, mas não é um determinismo. Mas de fato, né? Você não pode abrir mão de um colégio eleitoral gigantesco como o de São Paulo. Agora, haja lealdade, hein, Mônica? Porque é uma eleição para perder. E é uma eleição para perder para um governador para quem você já perdeu. É isso aí, gente, tá? Então tá aí em ato de desespero, tá? Porque o Lula tá despencando aí nas últimas pesquisas. O Lula acha que a sua tábua de salvação chama-se Haddad. Gente, eu conto ou vocês contam pro Lula como que o Haddad é visto não só em São Paulo, em Minas, como no Brasil inteiro. Meu Deus do céu, gente, tá? Cadê aquele homem, aquele macaco velho da política brasileira, o Lula? Cadê, né, gente, aquele cara visionário que via lá na frente? Será mesmo que o Lula acha que o Haddad é a sua tábua de salvação? Que se o Haddad concorrer em São Paulo vai salvar essa candidatura fracassada do Lula? Gente, o Haddad vai ser massacrado e atropelado pelo Tarcísio de Freitas. Tanto é que os próprios jornalistas que estão debochando do Lula, debochando do Haddad. Vai lá, vai passar vergonha, vai ser massacrado, vai ser humilhado pelo Tarcísio de Freitas. E o Lula achar, gente, o pior de tudo é o Lula achar que o Tachad tem um resquício de chance de vencer de um dos melhores governadores do Brasil, que é o Tarcísio de Freitas. Então, assim, gente, o Lula, isso dá para mostrar pra gente que o Lula tá em completo desespero, perdeu até a noção do ridículo, né? Ou seja, tá desesperado, o Haddad não queria, tava ali meio assim, na defensiva, não tava querendo, mas vai estar disposto, parece que ele vai sim pagar esse vexame, essa humilhação, né, pra fazer ali, abastecer o ego, né, do seu chefe maior do Lula, vai candidatar, mas já sabendo que vai levar uma grande surra de Tarcísio de Freitas. E o Lula tá desesperado, gente, tá? Por quê? Essa matéria que a Mônica Bergamo acabou de citar é essa que está aqui agora na sua tela, gente, tá? Faço questão de trazer porque é a bomba do dia contra o Lula da Silva. Paraná Pesquisa, gente, tá? Flávio aparece numericamente à frente de Lula no primeiro turno, ou seja, agora não é mais uma celeuma, não é mais um burburinho. Aquilo que a revista Veja anunciou no início da semana se concretizou. Pela primeira vez, o Flávio Bolsonaro está à frente do Lula nas pesquisas, gente, tá aqui. Isso aqui, gente, tá? Vocês não têm noção do alerta vermelho gigante que soou dentro do Palácio do Planalto, no PT e no Lula. Tá aqui, Paraná Pesquisa, um dos institutos de pesquisas mais respeitados, mais acompanhados, mais renomados, que é aquele portal, aquele instituto que é até mais assim, meio para esquerda, né? Mas aqui não teve como, né, gente? Tá, é pesquisa, teve que divulgar. O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula aparecem tecnicamente empatados em cenários de primeiro e segundo turno na disputa do Palácio do Planalto. De acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisa divulgado nesta sexta-feira,
Tá? No primeiro cenário avaliado pela pesquisa, Lula tem 39,6% das intenções de voto contra 35,3% de Flávio. A seguir, aparece o governador do Paraná, Ratinho, com 7,6%, e Minas a marca 3,8%. Ou seja, numericamente, ele aparece atrás, ou no segundo cenário, tá? No segundo cenário, prestem bem atenção que essa aqui é que é a tragédia para o Lula. No segundo cenário, Lula desponta com 40,5 ante 36 de Flávio, na sequência Zema. Aí, gente, tá? A grande preocupação, 2 pontos percentuais para mais e para menos, o que é que acontece? Tecnicamente empatados. Ou seja, tá aqui ó, em cenário de segundo turno, senador tem 44,4% contra 43,8%. Numericamente, pela primeira vez, o Flávio Bolsonaro está à frente, gente, tá? De Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aqui, ó, Paraná Pesquisa, Flávio. Isso aqui, gente, tá em todos os jornais deste de hoje. Por isso que gera pânico e desespero, porque se a pesquisa tá mostrando que o Flávio Bolsonaro tá na frente, tem aquela tendência de fazer o reflexo naqueles nem, sabe? Nem Bolsonaro, nem Lula, aqueles que estão na dúvida. Muitos pensam assim, já que Flávio tá na frente, vou votar no Flávio. Tem aquela galerinha que pensa dessa forma. O Lula sabe disso e tá completamente desesperado. Essa é a notícia que tomou conta. Flávio supera Lula no segundo turno, indica Paraná Pesquisa. E sabe por que o Lula tá desesperado, gente? Porque ainda falta 8, 9 meses ainda. O Flávio Bolsonaro basicamente nem começou a fazer sua campanha. Aqui, ó, presidente Lula culpa comunicação por resultado em pesquisa. Ou seja, isso aqui só comprova que o Lula está completamente desesperado e está tentando achar o culpado. Presidente Lula culpa comunicação por resultado em pesquisa. Comunicação, gente, tá? Que antes era capitaneada pelo Paulo Pimenta, aí o Lula viu que o trem não estava rendendo, deu um chute na bunda do Paulo Pimenta, trocou pelo Sidônio, e parece que o Sidônio está sendo mais incompetente do que o próprio Paulo Pimenta. Algo difícil de se imaginar, de ser mais incompetente que o Paulo Pimenta, mas o Sidônio conseguiu, para desespero do Lula. Tá aqui, ó. O presidente Lula demonstrou preocupação com os resultados das recentes pesquisas eleitorais e responsabilizou a equipe de comunicação do governo pelos números desfavoráveis. Segundo a apuração de Larissa Rodrigues, tá, analista de política da CNN, Lula convocou uma reunião com o comando da Secretaria de Comunicação, ou seja, com o Sidônio, né, gente, tá? A reunião ocorreu após a divulgação de uma pesquisa Atlas Intel, que mostrou empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Então, ou seja, anteontem saiu a pesquisa da Atlas Intel, hoje saiu do Paraná Pesquisa, e as duas mostram o Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula da Silva. E o Lula foi desesperado, marcou reunião de última hora, e o desespero está tomando conta. De acordo com fontes do Palácio Planalto ouvidas pela CNN, o encontro foi marcado por cobranças do presidente, que buscou responsabilizar a falta de tato da comunicação do governo com resultados ruins. Participaram da reunião o ministro da Secretaria, o Sidônio, tá? E o secretário de imprensa, Laércio Portela, gente, tá? Reação ao balde de água fria, ou seja, essas últimas pesquisas tem sido um balde de água fria nas intenções do Lula em se perpetuar no poder. O homem está desesperado. A pesquisa que mostrou o empate técnico foi recebida como um balde de água fria no Palácio do Planalto. Segundo a apuração, o governo monitorava as últimas pesquisas e percebia uma afirmação do nome do Flávio Bolsonaro como grande adversário do Lula. Mas não esperavam um empate nas intenções de voto. Empate não, gente, tá? Ele tá à frente numericamente, não é empate, ele tá à frente. Tecnicamente 2 pontos para baixo, para cima. Mas o número lá, ó, Flávio Bolsonaro tá um pouquinho acima. Diga-se de vamos dar César o que é de César, né? Então, após a reunião com a equipe de comunicação, Lula também se encontrou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, considerado um homem de confiança do presidente. A agenda presidencial dessa quinta-feira incluiu ainda encontro com... Ou seja, saiu marcando reunião com Deus e o mundo, depois dessa viagem lá que ele fez com a Janja para o exterior, e chegou completamente devastado. Como assim? Pesquisas dando que o Lula está atrás, está sendo atropelado pelo Flávio Bolsonaro. Eles ficam num completo desespero, gente, tá? Ou seja, Flávio Bolsonaro basicamente assim, nem começou a trabalhar, gente, tá? Dicas de passagem, Flávio Bolsonaro ainda nem começou a trabalhar de fato.
Nem começou a fazer campanha. O Lula já está fazendo campanha há séculos, né? Cada evento que ele faz é um comício, né? E mesmo assim está despencando igual uma jaca podre e está gerando desespero dentro do governo Lula. Vamos lá, gente. Falando em desespero, tá? A Malu Gaspar, hoje de manhã ela deu uma folguinha pro Alexandre de Moraes e pro Toffoli. Agora ela foi para cima do Lula. Malu Gaspar, tá? Um acordo entre o governo Lula e a oposição levou o Congresso a aprovar lei que endurece punições para crimes cometidos por integrantes de facções. Só que esse acordo do governo Lula deixou os crimes de colarinho branco como lavagem de dinheiro de fora. Ou seja, gente, tá? Se alguém tinha alguma dúvida de que Lula adora passar a mão na cabeça de bandido, a Malu Gaspar diz que vocês não terão dúvida mais não. Ó. Ou seja, bagrinho pequeno não será punido. Quer dizer, na verdade, quem vai ser punido é os bagrinhos pequenos. Peixe grande vão ficar intactos. Sobre esse acordo que o governo Lula acabou de fazer, peixe grande vão ficar intactos. Bagrinhos pequenos, esses vão ser punidos. Por que será, né, gente? Olha a bomba. Um acordo entre o governo e a oposição levou o Congresso a aprovar nesta semana a lei que endurece as punições para crimes cometidos por integrantes de facções criminosas. A ideia é fortalecer o combate a essas organizações. Tá certo, tem que apertar o cerco mesmo. Só tem um problema. A mesma lei que endureceu o combate aos bandidos armados deixou de fora os trechos que aumentavam as penas por crime de colarinho branco, como lavagem de dinheiro. Assim, ela poupou do aperto os chefões que atuam nos gabinetes, comandando as chamadas organizações criminosas não violentas. Também foram limadas do texto a parte que aperfeiçoava o uso de infiltrados e da delação premiada, sem o que fica muito difícil combater esquemas complexos, e os dispositivos que previam mais punição para escritórios de advocacia e de consultoria jurídica que atuem como cúmplices das grandes máfias. Ironia do destino, enquanto o pessoal votava esse projeto no Congresso, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal julgava os assassinos da Marielle Franco. Todo mundo que acompanhou sabe o quanto a investigação foi sabotada por gente da própria polícia e da política. Só demorou 8 anos para descobrir e condenar os mandantes do crime, que eles não eram qualquer um. A gente está falando de um ex-deputado federal, de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que até hoje continua recebendo salário. O caso da Marielle, assim como do Banco Master ou das gestoras da Faria Lima que lavavam dinheiro do PCC, devia servir de lição. Mas o Congresso preferiu fingir que não vê, que não dá para combater o crime organizado que aterroriza nas ruas sem atacar os chefões do colarinho branco que financiam e lavam o dinheiro do crime. Por que será? Boa pergunta, né? Por que será, gente, tá? Que o governo Lula tem essa tendência, né, a passar pano na mão, na cabeça, né, de peixe grande, né? Do colarinho, né? Do pessoal aí do colarinho branco. O pessoal do colarinho branco, aqueles que estão lá no topo, né? Que, segundo a Malu Gaspar, financia essa bagaça toda, né? É isso, gente. Do governo Lula, né? Foi lá, tentou e conseguiu. Protegeu os peixes grandes, da gente do colarinho branco. Não, esses não serão impactados. Mas os bagrinhos, né? Esses serão impactados. Esses serão punidos severamente. Mas os peixes grandes, não, né? Os parlamentares, por exemplo, envolvidos em escândalo de corrupção, isso é peixe grande, então não, isso aí vamos deixar de fora, gente, tá? Isso aí não vamos, é uma vergonha, gente, tá? É por isso que eu falo pra vocês que eu tenho nojo, gente, tá? Do PT, da esquerda e do Lula. Sempre protegendo bandidos, sempre protegendo criminosos, corruptos. E eles falam que, né, combatem a corrupção. Vamos lá, gente. Isso aqui, né, pra lacrosfera deles, né? Porque a gente sabe muito bem o que é o Lula e o PT com relação à corrupção. Até o filhinho, né, do chefe Mor. Bomba, gente. Com muita tristeza, eu venho trazer essa informação que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. Polícia Federal afastou Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão por faltas injustificadas, gente, tá? Lamentavelmente, o Flávio Bolsonaro foi afastado do cargo. Tá aqui a informação. A Polícia Federal decidiu afastar preventivamente o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão por faltas injustificadas.
A medida, formalizada por despacho da Corregedoria Regional do Rio de Janeiro, determina ainda a entrega de arma funcional e da carteira profissional do prazo de 5 dias úteis. O afastamento determinado no dia 10 de fevereiro e tornado público nesta quinta-feira ocorre após a própria corporação ter ordenado em 2 de janeiro o retorno imediato de Eduardo das funções, com alerta de que a ausência injustificada poderia ensejar, ou seja, resultar na adoção das providências administrativas e disciplinares cabíveis. Mesmo diante da determinação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu nos Estados Unidos, onde reside desde março de 2025. Eduardo Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o afastamento. Na época da determinação de retorno ao Rio de Janeiro, o ex-parlamentar comparou a ordem à Gestapo e chamou a chefia da Polícia Federal de bajuladores de tiranos. Então tá aí, gente. Tá na época ele confirmou que não ia voltar. Claro, gente, tá? Flávio Bolsonaro, nessa conjuntura judicial que se encontra o Brasil, se ele pisar os pés aqui no Brasil, ele vai direto pra cadeia, vai direto pra prisão. Quanto a isso, eu apostaria 99% das minhas fichas, gente. Sabem muito bem a sede de vingança de algumas autoridades tem aí contra o Flávio Bolsonaro. Então, ele, para se proteger, para se resguardar, ele está lá sob a tutela da Justiça dos Estados Unidos, que aquela ali não falha, né? Aquela ali é justa mesmo. Ali a Constituição ali é levada à risca para quem quer que seja. Josias de Souza, do portal de notícias UOL, acabou de confirmar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. E essa notícia tem a ver com essa tragédia que aconteceu com o Lulinha, o filho do Lula. Tudo o que aconteceu agora com o Lulinha vai atingir em cheio Lula da Silva, gente, tá? Chegou no Lula. Vocês vão entender assistindo o vídeo até o finalzinho, tá, gente, tá? Tudo isso que foi revelado, quebra de sigilo, todas as denúncias feitas contra o Lulinha, atingiu em cheio o Lula da Silva, gente, tá? E o desespero tomou conta geral. Jornalista de esquerda acabou de soltar uma bomba. Justifica, Josias, essa quebra de sigilo? Até que ponto isso prejudica o governo Lula? O Lula que já disse que se o filho dele precisa ser investigado, o filho dele vai ser investigado. Prejudica enormemente, né? Do ponto de vista político, prejudica muito o governo Lula. Voltou acho que falou pela terceira vez sobre essa encrenca que envolve o filho, quando, numa entrevista recente, a nossa colega aqui, a Daniela Lima, perguntaram a ele, a Daniela perguntou, e ele falou, olha, eu chamei o meu filho, olhei no olho dele, eu disse, só você sabe a verdade, e se você tiver alguma coisa a ver com isso, você vai pagar o preço. Se você não tiver nada a ver com isso, que se defenda. Eu disse naquela época, Fabiola, que o Lula ele não excluiu a hipótese de o filho ser eletrocutado nesse escândalo. Porque se ele tivesse convicção de que poderia colocar as mãos no fogo pelo filho, ele teria dito algo como, olha, eu falei com meu filho, ele me assegurou que não meteu a mão nessa cumbuca do INSS, portanto, eu estou seguro de que ele está limpo nisso, não tem nenhuma preocupação. Mas ele não falou isso. Ele falou, se tiver responsabilidade, que responda. Se não tiver, que se defenda. Ora, se ele chamou o filho, ele poderia ter extraído do filho uma explicação mais convincente, né? E qual é o que pesa contra o Lulinha nesse escândalo? Pesa a suspeita de que ele tenha recebido ali uma mesada do careca do INSS, que é o operador desse esquema de assalto aos aposentados, né? E até agora não apareceu nenhuma explicação que o isentasse completamente de responsabilidade. A Polícia Federal, ao que consta, está investigando também esse pedaço do inquérito, apareceu, está lá, tem depoimentos falando disso no inquérito, né? E, então, a investigação é incontornável. E essa quebra de sigilo é parte do jogo. Cabe à CPI investigar. Já houve outras tentativas e não conseguiram, estava ali. Havia sempre um acerto de última hora, em que a oposição tirava ali alguns personagens que ela queria proteger, o governo protegia os seus, mas estão lá, não só o Lulinha, como também um irmão do presidente, que até agora ninguém ousou aprovar o requerimento, não por falta de pedidos, tem lá também o Frei Chico, né, que é integrante aí como vice-presidente de um desses sindicatos que estão enrolados no escândalo do INSS. Então é parte do jogo, Fabiola. A CPI tem poderes para isso,
faz bem em quebrar o sigilo. Ali não se deve... Ninguém desconhece que uma CPI, ela tem interesses ali, está submetida às conveniências políticas dos seus membros, dos seus integrantes. Agora, se queixar de uma quebra de sigilo como essa, seria tolice, porque se nem o filho do presidente se defende, nem o pai consegue providenciar uma explicação que isente completamente o filho de responsabilidade, aí realmente não há do que reclamar, Fabiola. Agora, que isso vai ser utilizado politicamente, não há nenhuma dúvida. Já vinha sendo, agora vai ser mais ainda. Então, é como o presidente da República declarou. Se o Lulinha não tem nada a ver com isso, ele já deveria ter providenciado. Se tem... Ou seja, gente, tá resumindo aqui o que o esquerdista Josias de Souza está dizendo para vocês, é o seguinte, que nem o Lula coloca a mão no fogo pelo próprio filho, porque ele conversou com o Lulinha, mas não chegou lá na jornalista da Daniela Lima e falou, olha, eu conversei com meu filho e ele disse que é completamente inocente. Em nenhum momento o Lula disse isso. Ou seja, o próprio Lula sabe que filho de peixe, peixinho né? Ele que já foi atolado em escândalo de corrupção, foi pra cadeia por causa de corrupção, sabe muito bem que o menino é sangue do sangue, né, gente, tá? Filho de peixe, peixinho e o Lula sabe que em se tratando de ser o seu filho, que assim, que pra ele é o Ronaldinho dos negócios, né, se enriqueceu assim de forma absurda, avassaladora, isso nunca foi explicado, porque o cara que era um subalterno de um zoológico, né, gente? Tá no início, assim que o Lula entrou na primeira presidência da República, ele era um funcionário simples, ele era assalariado de zoológico. E anos depois o cara é o Ronaldinho dos negócios, o cara é multimilionário. A explicação do Lula recentemente foi porque o filho dele é um Ronaldinho dos negócios. E agora sendo revelado pela Polícia Federal em algumas delações que ele pode ter recebido aí um mensalão de R$300 mil do Careca do INSS e um pagamento vultuoso, né, gente, tá? De 25 milhões também vindo de uma empresa do Careca do INSS. O fato é que ele foi citado várias vezes, tá? Teve o ex-funcionário do Careca do INSS que delatou o Lulinha para a Polícia Federal. Agora mais 2 ex-integrantes do INSS também delataram o Lulinha para a Polícia Federal, ou seja, o Lulinha tá atolado até o pescoço. O Lula não coloca a mão no fogo, porque nem o Lula disse que o filho é inocente, porque quando um pai tem convicção do filho que tem, ele vai lá na imprensa, ele teve essa oportunidade, não, meu filho é inocente, ele me disse que é inocente, e eu vou ficar do lado dele. Não, o Lula não fez nada, porque o Lula, no fundo, o Lula sabe, o Lula conhece o filho que tem, por isso que ele não fez essa proteção aí do filho dele. Agora, gente, que é uma tragédia pro Lula, claro que é essa notícia, quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha, isso vai ser uma grande munição para a oposição, vai ser uma grande munição pro Flávio Bolsonaro, que vai martelar em cima desses escândalos envolvendo o filho do Lula, o Lulinha. Agora, gente, balela, tá? Esse negócio de que o Lula quer que se investigue, ó, se você fez alguma coisa errada, você vai pagar pelo que fez. É mentira, gente, tá? Tanto é que ontem vocês viram o desespero da base, né, dos parlamentares da base do Lula após a aprovação do requerimento da quebra do sigilo lá, fiscal e bancário do Lulinha. Então, ou seja, eles não queriam que o Lulinha fosse investigado, né, que essa quebra de sigilo fosse aprovada, aprovou e eles partiram para pancadaria. Então, ou seja, eles não queriam que o Lulinha fosse investigado. Mesmo o próprio André Mendonça tendo autorizado essa quebra de sigilo pela Polícia Federal no início de janeiro, que foi revelado, inclusive, ontem, juntamente com essa decisão da CPMI do INSS.